Você já imaginou acordar um dia e perceber que o mundo lá fora não é mais seguro? Não é sobre medo comum, não é sobre guerra ou um inimigo visível, é algo maior, algo que não dá para enfrentar. Só dá para evitar. Agora, imagina que você não está sozinho. Uma comunidade inteira chega à mesma conclusão. E então, em silêncio, vocês começam a desaparecer. Não para outro país, não para outra cidade, mas para baixo, para as profundezas da terra. Porque foi exatamente isso que aconteceu na misteriosa região da Capadócia. E quanto mais você se aprofunda nessa história, mais ela deixa de parecer passado e começa a parecer um aviso. A Capadócia é um lugar que, por si só, já parece impossível. Formações rochosas esculpidas ao longo de milhares de anos criam um cenário quase alienígena. Torres naturais, vales silenciosos, cavernas espalhadas por toda parte. Mas tudo isso é só a superfície, literalmente, porque o verdadeiro segredo da Capadócia não está no que você vê, está no que está escondido. Décadas atrás, por acaso, um homem reformava sua casa quando derrubou uma parede e encontrou um túnel. Ele não sabia, mas tinha acabado de descobrir uma entrada para um dos sistemas subterrâneos mais impressionantes já encontrados, a cidade de Derinkuyu. Derinkuyu não é apenas uma caverna, não é um abrigo simples, é uma cidade completa construída abaixo da terra, com vários níveis, com planejamento, com lógica e, acima de tudo, com propósito. Essa cidade desce mais de 60 metros, possui dezenas de níveis e poderia abrigar cerca de 20 mil pessoas. Mas o que realmente impressiona não é o tamanho, é o detalhe. Ali existem áreas específicas para cada necessidade da vida humana. Dormitórios, cozinhas, depósitos de alimentos, áreas para animais, salas religiosas, espaços comunitários. Tudo isso organizado. Nada parece improvisado, nada parece temporário. Tudo indica permanência. Agora, para por um segundo e pensa nisso. Ninguém constrói algo assim, esperando usar por poucos dias. Isso exige tempo, esforço coletivo, planejamento a longo prazo. Isso exige antecipação. E é aqui que a história começa a ficar inquietante. A versão mais aceita diz que essas cidades foram usadas como refúgio contra invasões. E sim, isso faz sentido em um nível básico. Mas quando você olha mais fundo, percebe que isso não explica tudo. Porque essas cidades não são apenas escondidas, elas são isoladas, completamente. As entradas podiam ser bloqueadas com enormes portas de pedra, pesadas, circulares, projetadas para serem fechadas por dentro. Uma vez fechadas, praticamente nada entrava, nem pessoas, nem animais, nem ar externo sem controle. E isso muda completamente a interpretação, porque agora não parece apenas defesa contra inimigos, parece proteção contra o ambiente. E aqui entra uma pergunta que quase ninguém faz. E se o perigo não estava tentando entrar, mas já estava do lado de fora? Além de Derinkuyu, existe também Kaimaklu, outra cidade subterrânea gigantesca, com características muito semelhantes. E não para por aí. Existem dezenas dessas cidades, algumas conectadas por túneis, outras ainda parcialmente exploradas. Isso não é coincidência, isso é padrão, e padrões indicam intenção. Agora, vamos dar um passo além, porque o que vem agora pode mudar completamente a forma como você vê essa história. Alguns pesquisadores acreditam que essas cidades começaram a ser construídas há milhares de anos, possivelmente ainda na época dos hititas, mas há indícios de que elas foram ampliadas por diferentes civilizações ao longo do tempo. Isso significa que não foi um único evento. Foi algo recorrente, algo que fez diferentes povos pensarem: precisamos disso de novo. Agora pensa comigo, o que poderia acontecer repetidamente ao longo da história, a ponto de justificar a existência e manutenção de cidades subterrâneas? Guerras acontecem, mas guerras mudam, inimigos mudam, estratégias mudam, mas essas cidades continuam ali, sendo usadas, sendo adaptadas, sendo mantidas.
Por quê? Aqui entram as hipóteses mais controversas. E antes que você descarte, apenas escuta até o fim. Alguns estudiosos sugerem que civilizações antigas tinham conhecimento de ciclos naturais extremos, eventos que acontecem em intervalos longos, mas devastadores, como mudanças climáticas abruptas, erupções vulcânicas em escala massiva, tempestades globais de poeira, impactos de meteoros. Agora, conecta isso com algo curioso. Diversas culturas antigas falam sobre eventos catastróficos, histórias de escuridão, de destruição, de períodos em que o mundo parou. Coincidência? Ou memória? Agora, imagina esse cenário. O céu escurece por dias, talvez semanas. A temperatura cai ou sobe de forma extrema. A superfície se torna hostil. O ar se torna perigoso. E então você não tem escolha. Você desce e espera. Mas esperar onde? Em um lugar preparado, planejado, calculado, como essas cidades. E quanto mais você observa os detalhes, mais isso começa a fazer sentido. Os sistemas de ventilação não são simples. Eles são profundos, estratégicos, protegidos. A água, em muitos casos, vem de fontes internas. Os túneis são projetados para controle de fluxo de pessoas. As áreas são distribuídas para manter organização mesmo com milhares de indivíduos. Isso não é improviso. Isso é engenharia de sobrevivência. Agora vamos falar de algo ainda mais perturbador. O fator psicológico. Porque sobreviver fisicamente é uma coisa, mas sobreviver mentalmente é outra completamente diferente. Imagina viver semanas sem ver o sol, sem saber se o mundo lá fora ainda existe como você conhecia, sem notícias, sem horizonte, sem tempo. Ali embaixo, o tempo deixa de existir. E mesmo assim, essas cidades foram usadas. Pessoas viveram ali, famílias inteiras. Crianças cresceram ali. Isso significa que quem construiu sabia que isso seria necessário. E então, chegamos ao ponto mais inquietante de todos. Nem tudo foi descoberto, nem tudo foi explorado. Partes dessas cidades ainda estão fechadas, outras são inacessíveis. E algumas simplesmente não foram totalmente mapeadas. Agora pensa nisso com calma. Estamos falando de estruturas gigantescas e ainda incompletamente compreendidas. O que mais pode estar escondido? Talvez a gente esteja olhando para essas cidades da forma errada. Talvez elas não sejam apenas vestígios do passado. Talvez sejam mensagens, alertas silenciosos, deixados por quem viveu algo que nós nunca experimentamos. Ou pior, algo que ainda pode acontecer. Agora, eu quero te fazer uma pergunta e responde com sinceridade. Se amanhã alguém te dissesse que existe um lugar seguro, mas você teria que viver no subsolo por tempo indeterminado, você aceitaria? Ou arriscaria ficar na superfície? Porque essas pessoas fizeram essa escolha. E elas não fizeram isso por medo pequeno. Elas fizeram isso por algo grande o suficiente para justificar abandonar o céu. Se esse vídeo te fez pensar diferente, então você já sabe. Deixa o like, se inscreve no canal, porque aqui a gente não fala só de história. A gente fala de coisas que talvez nunca deveriam ser esquecidas. E no próximo vídeo eu vou te mostrar outros lugares no mundo que podem indicar que a humanidade já enfrentou algo muito maior do que imaginamos. Até lá. E cuidado! Porque às vezes, o maior segredo da história não está nos céus, está enterrado bem abaixo de você.